Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Essa é uma série que tem o objetivo de entrevistar guias, arqueólogos e estudiosos sobre vários temas ao redor do mundo. Por isso, nós vamos conhecer muitas histórias com especialistas no assunto. Então, não se esqueça de já deixar sua curtida, o seu comentário e, principalmente, compartilha o vídeo com seus amigos, com o maior número de pessoas que você puder, principalmente pessoas que gostam de aprender. Aproveite e já se inscreva também no canal e já ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se você já é inscrito, dá uma checada se você também já clicou no sininho para receber essas notificações. Senão, quando os vídeos saírem, você não vai ficar sabendo, tá bom? Aproveita e também já siga as minhas redes sociais. E por fim, lembre-se que eu organizo grupos ao redor do mundo. Vai ser um prazer enorme ter você em um desses grupos. E se você quiser maiores informações, está aqui no descritivo do vídeo e também aqui na tela. Home Tour, tá no site da Home Tour e no meu site, lá no meu blog, no Louco por Viagens. Bem, no programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma civilização que ela influenciou muitos povos. É uma cultura milenar, então se preparem que hoje nós vamos conhecer o Egito. Antes de começar o programa, eu vou colocar uma vinheta que a Amanda fez quando nós lançamos a nossa série sobre o Egito. A gente tem uma série muito legal aqui no canal do YouTube, então se você quiser depois, eu vou deixar o card aqui enquanto roda a vinheta e você pode acompanhar também depois os vídeos, tá bom? Então bora lá agora conhecer um pouco mais sobre o Egito. E eu tenho o privilégio e a alegria de ter um querido amigo aqui, Dia Sabri, egiptólogo. Vocês já devem conhecer o Dia, né? Ele já está aqui nos vídeos sempre com a gente, então eu fico muito feliz de tê-lo aqui. Dia, muito obrigado em primeiro lugar por você estar aqui com a gente, viu? Vamos falar muito desse período grande aqui. O Dia está lá no Cairo agora, e o Dia sempre é nosso guia lá, né? O Dia já está 10 anos e quanto, Dia? 10 anos e meio? 10 anos quase. 10 anos quase, né? Legal. Eu tô aqui só do lado olhando para cá, porque aqui é onde estão as perguntas que eu vou fazer pro Dia. Então, Dia, vamos lá. Começar o nosso trabalho, que o pessoal tá muito animado, muita gente fez muitas perguntas também. Então, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é interessante. Como a gente vai fazer uma cronologia daqui para frente, com todos os guias e todos os programas, eu quero saber o seguinte: como surgiu o Egito na história? Como nasceu esse país, né? Vamos lá. Na verdade, para saber como que surgiu o Egito na história, precisa voltar para a pré-história do Egito Antigo. A pré-história do Egito Antigo é a parte esquecida, né? Uma fase que começou mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, né? Os primeiros egípcios antigos, eles não tinham uma vida estável. Eles moviam de um lado para o outro, moravam no deserto ocidental, que costuma ser chamado o Saara. Eles eram pescadores, eles eram também agricultores. Só que essa vida instável levou eles com a seca das chuvas. Quando já diminuiu as chuvas, era preciso ter uma vida mais estável. Aí eles já sabiam que tinha o Rio Nilo, né? Só que eles não gostavam de ter uma vida estável. Mas por volta de 4.000 anos antes de Cristo, eles começaram a deixar sua vida instável, chegaram perto do Rio Nilo, começaram a ter essa vida estável. Aí desenvolveu tipo duas civilizações primitivas em dois lados diferentes. No sul do Egito, numa área que se chama Nakada, e no norte, numa outra área que se chama Botu. Desenvolveu em cada lado uma civilização bem primitiva,
tentaram, a partir de 3.500 anos, ter unificação entre os dois lados, mas não conseguiram. Até que, finalmente, aproximadamente como 3.100 anos antes de Cristo, teve um egípcio que se chama Narmer. Ele era do sul do Egito, de Nakada, que hoje em dia se chama Sohag. Ele conseguiu levar suas tropas para o norte, teve uma guerra. Após essa guerra, começou a unificação entre o norte e o sul. E assim começou a fundação de uma nova capital, ou melhor falar, a primeira capital do Egito Antigo. E assim começou a história do Egito Antigo, com a unificação do norte e o sul, a mãos desse faraó que se chama Narmer. Legal, importante isso. Bem, a gente está falando de muito tempo da história, né? E os egípcios, um idioma que eles usavam muito no passado, na época dessa cultura do Egito Antigo, era o hieroglifo. Né? Isso era uma língua, era um idioma. Até a Lídia Pinheiro, ela perguntou assim, puxa, mas era uma língua falada, não era só escrita? Então, desde sempre, o hieroglifo, a língua hieroglifa foi já desse Egito Antigo, ela vem depois, como depois ela foi descoberta, como é que a gente consegue traduzir essa língua, qual era a pronúncia, o som, enfim, tudo sobre a língua hieroglifa. Lógico, quando começa uma nova civilização, nos primeiros anos não consegue aperfeiçoar tudo, né? A língua do Egito Antigo não era uma língua perfeita no início. Ela começou sendo aperfeiçoada com o tempo. Tipo, 2.900 anos antes de Cristo, começou a ter a língua com seus símbolos. A língua do Egito Antigo, que se chama a língua hieróglifa, significa a língua sagrada, e símbolo de pássaros, animais, plantas, órgãos, e uma língua universal, na verdade, porque ela tem a ver com tudo aquilo que tinham naquela época antiga. Olhando para o céu, olhando ao seu redor. Essa língua era falada e escrita, né? E uma língua igual às línguas que temos hoje em dia, igual árabe, igual português, igual francês, inglês. A gente não sabia verdadeiramente como que era falada essa língua. A gente não sabia a tradução dessa língua até recentemente, em 1822, um francês que se chama Champollion, ele começou estudando uma pedra famosa que se chama Pedra Rosetta. Essa Pedra Rosetta original hoje em dia está no Museu Britânico e tem no Museu do Cairo uma réplica que tem quase 200 anos. Após quase 2 anos seguidos que ele ficou estudando essa pedra, ele conseguiu decifrar a língua do Egito Antigo. Então, hoje em dia, a gente sabe o que significa cada signo, o que significa cada verbo, os nomes, a tradução perfeita da língua, hoje em dia, já sabemos. Mas a pronúncia, até hoje em dia, é desconhecida. Então, para falar como era a pronúncia dessa língua, a gente não sabe até hoje em dia. É impossível. Mas a gente sabe o que é, né? Dá para ler e é interessantíssimo, né? É muito legal isso. Bacana. Tem ideia de quando ela deixou de ser usada? Existe algum registro de quando parou de se usar essa língua hieróglifa? Olha, na verdade, tem etapas de evolução da língua hieróglifa. A primeira etapa da evolução, ela se chama a língua erática. Isso foi por volta de 1.700 anos antes de Cristo, surgiu uma escrita simples da língua hieróglifa. Essa língua erática significa a língua dos sacerdotes, que acostumava a usar os sacerdotes em suas escritas, mandando os papiros de um templo para o outro naquela época antiga. A mesma língua hieróglifa passou por uma fase de evolução nos últimos anos da história do Egito Antigo, tipo 900 anos antes de Cristo, surgiu outra forma de escrita, se chama demótica, significa a linguagem coloquial. Por quê? Porque o povo já sabia escrever. Antigamente, a língua hieróglifa era uma língua muito complicada, nem todo mundo sabia desenhar como aparece nos templos ou nos túmulos. Então, era preciso aparecer uma forma de evolução dessa escrita, tipo 900 anos antes de Cristo. Ainda tem a terceira forma de evolução da língua hieróglifa, que se chama a língua copta. Na verdade, para falar como que sumiu a língua do Egito Antigo, podemos falar que foi através de invasões. A invasão grega, que foi com Alexandre o Grande, em 332, eles vieram com sua cultura, com sua nova língua,
com certeza o povo já começa a mudar um pouco o seu pensamento, sua maneira de escrita. Mas depois vieram também os romanos, 31 antes de Cristo, e mudaram também com certeza a cultura do Egito Antigo. Os romanos ficaram até quase 500 anos depois de Cristo. Depois vieram os árabes. Aí quando vieram os árabes, aí começou a ter uma outra fase de acabamento com a língua do Egito Antigo. Podemos falar que a partir de 900 anos depois de Cristo já não existia mais a língua hieróglifa e começou oficialmente a língua árabe. O árabe, né? Isso me faz lembrar o seguinte, um papo bacana que a gente sempre tem com os nossos grupos quando a gente está aí. Bem, Egito Antigo, religião do Egito Antigo, ok? Sol, os vários deuses, pode dar uma pincelada aí desse monte de deus, que eu estudo isso e não entendo nunca, é difícil demais essas evoluções, esses deuses, é bem complicado. E depois, Dia, algo que é interessante, principalmente para o público da gente que está aqui no Brasil. E queria até que depois que você, nesse comentário, falasse um pouquinho daquilo quando você conversou com sua mãe, porque vou falar o que é exatamente. A nossa visão no Brasil, e você já sabe disso, que ele sempre partilha sobre isso, de muitos brasileiros cristãos, assim, não, muçulmano, tudo terrorista, tudo gosta de botar bomba, matar as pessoas, né? Então, é uma visão muito errada, porque depois quando a gente te conhece sua família, conhece todo mundo aí no Egito, né? A gente muda muito. Então, inclusive as pessoas que viajaram com a gente, se quiser deixar comentário aqui no YouTube sobre isso, enfim, tudo isso vai ajudar as pessoas também a entenderem o que a gente está falando aqui. Então, da mesma maneira que a gente tinha essa visão, lembra que uma vez você conversou, eu quero que você fale sobre isso quando você sentou com sua mãe, porque sua mãe mora numa cidade interior, tem uma visão mais fechada, sobre nós aqui no Ocidente também. Então, vamos lá. Religião no passado, dar uma pincelada do que era a religião no passado. Vamos falar do Islã, que é a religião hoje oficial, né, do Egito. Vamos falar um pouquinho do que é o Islã, das coisas bonitas que tem o Islã, e depois desse preconceito da gente, e daí também. Por que preconceito? Porque a gente não conhece. A gente fala muito disso sempre, né? Então, por favor. A religião no Egito Antigo, é melhor falar que não tinha religião, né? No Egito Antigo tinha várias tendências espirituais. A tendência espiritual no Egito Antigo tinha seu significado tal profundo, né? Eles acreditavam na outra vida. Os egípcios antigos pensavam que essa vida um dia vai terminar, né? E todo mundo vai morrer. Então não adianta morar numa casa chique ou feita de uma pedra forte, porque um dia ele vai deixar essa casa e o mais importante para ele é aquela vida que vem após a morte. Por isso, faraó, egípcio antigo, seja classe alta, classe média, baixa, nobre, sacerdote, ele se preocupava com a outra vida e não com essa vida. Uhum. As tendências espirituais no Egito Antigo tinham vários deuses, só que cada deus tinha sua forma diferente. Como que, por exemplo, se a gente começar a falar quem é um dos deuses mais importantes do Egito Antigo, que talvez muitas pessoas não sabem, porque todo mundo fica falando só de Ra, de Amon, mas na verdade o deus mais importante do Egito Antigo, na minha opinião, aliás, ele foi também deus principal de Mênfis, que foi a capital do Egito Antigo após a fundação, após a unificação. Ele se chama Ptah. Uhum. Então, imagina esse deus que se chama Ptah, ele aparece em forma de homem, ele é deus de arquitetura e arte no Egito Antigo. Até o nome do Egito, que a gente usa nas línguas estrangeiras, tipo em português, Egito, que significa Egito? Egito significa a terra do deus Ptah. Quem era Ptah? Ele era deus da arquitetura. Então, cada deus tinha um significado diferente. Ra, ele significa a força do sol. Amon, ele significa a nossa força interior. Osíris, ele representa, por exemplo, a outra vida. Ele vai ser o deus que vai salvar as pessoas na outra vida. Então, os deuses no Egito Antigo têm uma essência bem diferente do que acham as pessoas. São significados que precisa o ser humano para ligar com o seu espírito, para ter esse espírito mais puro, mais limpo, mais bonito. Por isso não era ruim no Egito Antigo um egípcio adorar vários deuses, porque cada deus tem um significado diferente e todos são complementares. Uhum. Essa é a ideia dos deuses no Egito Antigo. O Islã é uma religião que surgiu tipo 500 e poucos anos depois de Cristo na Península Arábiga, que hoje em dia se chama Arábia Saudita, que é a parte mais sagrada para os muçulmanos. O Islã significa submissão, submissão a Deus. Essa submissão a Deus
E no trato das pessoas, é importante tratar bem as pessoas. É, tem bases fundamentais no Islã, como que, por exemplo, a primeira base fundamental no Islã é confessar o monoteísmo do Islã, falando que só tem um Deus e tem um mensageiro do Islã. E lógico que o Islã apareceu com um mensageiro que se chama Maomé, que na árabe a gente costuma falar Muhammad. Então, essa é a primeira base no Islã, é reconhecer o monoteísmo do Islã, reconhecer que só tem um Deus. Uma outra coisa importante no Islã é a oração. A oração tem que ser feita 5 vezes por dia. Né? As pessoas têm que ir para a mesquita para fazer as orações, pode ser feitas em casa. Se alguém estiver no trabalho, pode fazer no trabalho. Se alguém quiser fazer na rua, pode fazer na rua. Então a oração é para o homem e para a mulher. A mulher tem direito também para ir à mesquita. Até hoje em dia tem mesquitas muito grandes que têm vários andares, dedicam um andar para a mesquita, outro andar para o homem. A questão já mudou um pouco, que não deixava um espaço grande para os homens e um pequeno espaço para as mulheres, né? Uma outra coisa interessante é a esmola no Islã. 2,5% no Islã, esmola anual. Precisa tirar esse valor do dinheiro que está guardado e precisa ver quais são as pessoas que merecem esse valor. Se for entregar, por exemplo, o dinheiro, tem que entregar as melhores notas, tem que perfumar o dinheiro, porque segundo o Islã, isso chega na mão de Deus antes de chegar na mão da pessoa que necessita. A peregrinação para a Arábia Saudita é uma das bases imprescindíveis. Uma peregrinação que tem que ser feita uma vez só por ano, uma vez na vida. Nessa peregrinação, é costume seguir Abraão, na verdade. Não é peregrinação que segue Maomé. Por quê? Porque Abraão que fez essa peregrinação. Abraão que foi lá e subiu a montanha. Agar, quando acompanhou Abraão com seu filho Ismael, Agar deu 7 voltas em redor do local onde estava Ismael. Então, do mesmo jeito que fez Agar, Abraão, muçulmano vai na Arábia Saudita e faz essa peregrinação. Tem também o jejum do Ramadã. O jejum do Ramadã ele é considerado uma forma espiritual para sentir as outras pessoas. Se você tem dinheiro e você está fazendo um jejum tipo 14 horas, 16 horas, não está comendo nada, nem bebendo nada, nem água, jejum total, você está sentindo a outra pessoa que não tem dinheiro, que passa fome, assim você começa a ter uma alma mais pura. Na verdade, o Islã é importante ter tudo isso, mas é muito mais importante ter um bom coração. Não adianta você seguir tudo isso e de repente você maltrata os outros, de repente você acha que você está mais certo, ou você rouba a herança da sua irmã, porque tem casos que acontecem aqui, muçulmano rouba a herança da sua irmã, ele está seguindo as bases do Islã, então não adianta. Então, adianta fazer essas bases do Islã e, ao mesmo tempo, também ter bom coração, trata bem nas pessoas, olha bem nas pessoas, isso é muito O importante. profeta Muhammad fala disso, inclusive, né? De que não adianta você seguir se você não viver, né? Então, vai anular tudo que você está seguindo. Então, isso é muito interessante. Agora, do que você falou, 2 coisas que eu queria deixar. Primeiro, que eu acho muito lindo esse lance de quando você tem, que a gente chama nas nossas igrejas de dízimo, né? E muita gente fala que isso é uma obrigação. Não, dízimo ou a porcentagem que vocês dão é um ato de generosidade, né? Você doar o seu coração, doar aquilo que você tem de melhor. E acho muito lindo quando você tem que pegar a melhor nota, perfumar e entregar para a pessoa. Então, isso é muito lindo, gente, né, no Islã. Isso é muito bacana quando você vai doar algo para alguém, seja seu tempo, seja seu conhecimento, seja seu dinheiro, sempre dê o melhor do que você tem para essa pessoa. Isso é muito bonito. E sobre a volta que Agar deu, ali quando Ismael estava ali com fome, essas 7 voltas, daí nasce a ideia dessas 7 voltas que as pessoas ficam dando ali na pedra, na Caaba, lá na Arábia Saudita, não é isso? Sim. Que quando Abraão ele viu um sonho 3 noites seguidas, que ele tinha que levar sua esposa Agar, a sua segunda esposa, e levar também seu filho Ismael para um local deserto. Ele morava na cidade, mas só ele viu no sonho que Deus mandava ele ir para esse local. Ele foi, levou sua esposa e seu filho. Ele deixou sua esposa e seu filho e foi de longe procurando de comida. Só que ele demorou.
Quando ele demorou e o filho Ismael começou a chorar, Agar, sensação da mãe, deixou ele a uma distância curta, deu 7 voltas em redor de Ismael. Ela achava que talvez tinha comida lá. Quando deu as 7 voltas e voltou para o local onde estava Ismael, ela achou água surtindo por baixo dos pés de Ismael. Aí, quando voltou a Abraão, Abraão contou para Agar o que aconteceu com ele quando ele deixou eles, e ela também contou para ele o que aconteceu com eles quando Abraão deixou eles. Abraão, quando subiu a montanha, o Satanás, segundo a história muçulmana, o Satanás apareceu para ele e estava convencendo ele a voltar para a cidade, levar sua família. Mas toda vez que Satanás falava isso para ele, Abraão pegava uma pedrinha, jogava ao Satanás até a 7ª pedrinha. Por isso, o muçulmano, quando vai na Arábia Saudita para fazer a peregrinação, ele leva 7 pedrinhas e joga numa certa área, como se estivesse apedrejando o Satanás do mesmo jeito que fez Abraão. Também o muçulmano precisa dar 7 voltas em redor da pedra preta, Caba. Por quê? Porque Agar, quando não achou que Abraão demorou, atrasou, ela foi e deu 7 voltas. O muçulmano também toma água, daquela água que surtiu por baixo dos pés de Ismael. Então, a história nada a ver com Maomé. Por isso, o Islã é uma religião complementar ao judaísmo e ao cristianismo. Muçulmano que não acredita em Abraão, em Adão, em Moisés, ele não é considerado muçulmano, porque precisa acreditar em todos esses profetas. Inclusive em Jesus. Em Jesus. Em Jesus como profeta, né? Uhum. E Diferente. Nós Jesus acreditamos no em Jesus, Islã... de Deus, e vocês como profeta. Jesus para muçulmano ele é profeta, né? É profeta e segundo o Islã ele não foi crucificado, mas ele nasceu do Espírito de Deus. Está escrito isso no Alcorão também, que ele nasceu do Espírito de Deus. Até Jesus quando era bebê e Nossa Senhora Maria trouxe ele para a cidade porque ela deu a luz fora da cidade. Quando ela estava levando no colo Jesus, voltando para a cidade, ela era filha de uma família nobre. Todos os nobres da cidade, olhando para ela, e disseram para ela: Maria, você, filha de Umrã, como ousa fazer algo errado como esse? Aí, nesse caso, ela fica calada e Jesus começou a falar. Um bebê no colo da mamãe começou a falar e fala: Olha, eu sou do Espírito de Deus, eu sou mensageiro de Deus, eu vim para curar as pessoas e para trazer os milagres com a permissão de Deus. E segundo o Islã, que ele não foi crucificado, mas Deus subiu ele e agora Jesus está vivo no céu, segundo o Islã, com Deus, e ele vai voltar no final do mundo para salvar todos os crentes da humanidade. Isso é muito interessante, porque eu estive em Belém há pouco tempo, e justamente na igreja onde Jesus nasceu. E foi muito legal, porque tinha um grupo de crianças, de meninas muçulmanas. E eu achei estranho, eu falei, pô, o que as meninas muçulmanas estão fazendo aqui numa igreja cristã? Tudo bem, pode visitar como turista. Mas eu fui perguntar para elas, e elas falaram exatamente isso que você falou, que elas vieram visitar o lugar onde Jesus fez esse milagre de falar quando era criança. Então, eu acho que para a tradição muçulmana, foi o primeiro milagre de Jesus. A gente já sabe que para a tradição copta é uma história que você conta quando a gente está lá na igreja copta, né? Que ele também ressuscita um jovem. E para a tradição cristã protestante ou católica romana, ele fez a transformação da água no vinho. Então achei muito legal essa. Quando você me contou essa história, eu fui lá em Belém e vi isso. Falei, puxa, é verdade, olha só o que o Dia estava falando, estou vendo aqui ao vivo e a cores. Dia, eu lembro daquela conversa que você teve com sua mãe, que você falou que existia uma certa. Que ela não entendia muito como é que era a gente, o cristão, da mesma maneira que a gente não entende muito como é que é muçulmano. E aí você disse que começou a explicar devagarinho para ela o que era e foi mudando isso, né, na cabeça dela. Foi, na verdade, uma das coisas que cresce na nossa mente aqui os próprios pais, né? A própria família, né? Eu nasci de pais são muçulmanos, então nasci muçulmano. Outro amigo meu, seus pais são cristãos, ele nasceu cristão. Então cada um nasce e acha que sua religião é a mais certa, mas quando a gente cresce, ter contato com outras culturas, começa a abrir sua mente, entendemos exatamente que nossa religião não é a mais certa, né?
que tem muita coisa bonita nas outras religiões e que falta de interpretação, falta de diálogo. Isso que é exatamente quando começou a conversar com a minha mãe, com minhas irmãs, alguns familiares, que eles começam a criticar o Ocidente. Eu disse, vocês moraram no Ocidente? Vocês conversaram com alguém do Ocidente? Vocês souberam como que vive esse povo lá? Eles também dão esmola, eles fazem bondade, eles são um povo bondoso. Aí começa a mudar a visão do povo, né? Então, infelizmente, no Ocidente, eles acham que aqui a gente mata, a gente deixa as mulheres em casa, não sai fora de casa a mulher, homem é muito machista, homem é muito terrorista, mas, na verdade, a mídia não mostra essas ideias verdadeiras da sociedade, do mesmo jeito que não mostra do Ocidente aqui para o Sim, Oriente. sim. E o gostoso é a gente viajar isso. Eu conheço, como falei, o Dia há quase 10 anos. E como acho que as nossas vidas mudaram, né, Dia, com esse contato, né? Nós dois. Se a gente Bastante. pegasse talvez nós dois há 10 anos atrás, como eu pensava e como você pensava, como a gente pensa diferente hoje, né? Com esse convívio tão amigável e tão, é tão gostoso, gente, a gente aprender. E eu aprendo muito com o Dia. Principalmente as rodas que a gente faz aí nos barcos, como a gente costuma Sim, fazer um sim. cruzeiro pelo Rio Nilo, e a gente costuma fazer uma roda à noite. A gente começa a falar, a expressar união, e tem religiões diferentes, tem muçulmano, tem cristão, tem espírito, tem isso, tem aquilo. Esse encontro é muito gostoso, porque a gente é humano no final, né? Uhum. Somos uma grande família, a gente está percebendo isso nesses dias, né? Que a gente vive toda essa história de isolamento aqui no mundo, né? Exatamente. Vídeo, inclusive, agora na época de quarentena, né? Acho que quem assistiu o vídeo É. anteriormente vai lembrar desse período, né? Como a gente percebe que somos um só, né? Legal. Dia, uma coisa interessante. O Egito hoje, ele preserva ainda alguma coisa do antigo Egito ou já adaptou totalmente à cultura árabe? Olha, para falar que Egito atual não tem nada da cultura do Egito antigo, não é verdade. Uhum. Primeiro, tem costumes do Egito antigo. Tem palavras no árabe que a gente fala no dia a dia aqui no Egito, porque o sotaque do árabe em cada país árabe é diferente. Então, a gente fala um árabe na rua coloquial. E Uhum. essa linguagem coloquial do árabe, ela é misturada com o italiano, com o francês, com o turco, até com palavras do Egito antigo. Como que, por exemplo, tem mais de 2.000 palavras em árabe hoje em dia, na verdade, não é em árabe. Isso é do Egito antigo. Como que, por exemplo, eu até preparei uma lista aqui, porque um monte de coisa, e às vezes Legal. não é fácil também lembrar. Olha aqui, por exemplo, vou ler para você. Primeira palavra, bah. Bah, É, a gente fala hoje em dia em árabe, isso significa acabou. No Egito antigo, bah significa acabou. Hoje em dia, quando a gente leva nossos filhos, sobrinhos ou criança e vai no supermercado, quer chocolate, biscoito, chora, e os pais querem falar para ele, chega, não tem mais. Nós falamos em árabe, a gente fala no Egito Antigo, bah. Quando a gente começa a falar gargalhada em árabe, karkar. Karkar não significa gargalhada em árabe, significa sorrir no Egito Antigo. A mãe, quando entrega comida para seu filho, a mãe fala para seu filho, mam, principalmente criança 1 ano, 2 anos, e a mãe quer convencer o filho para comer, a mãe fala mam. Mam não significa nada em árabe, mas isso no Egito Antigo significa comer. Embu. Embu significa beber hoje em dia, mas isso é uma palavra do Egito Antigo. Então, imagina, tem muitas palavras que a gente usa no dia a dia, em várias fases da nossa vida, na infância, na juventude, na velhice, e nada a ver com a árabe e da língua do Egito Antigo. Deixa eu falar para você, Rogério, costumes do Egito Antigo. Nascimento da criança, como faz uma festa de nascimento da criança, uma semana que passa ao nascimento da criança, a gente acostuma fazer uma festa. Nessa festa, o que a gente faz? Traz carvão, incenso, coloca o incenso no carvão, numa bacia, deixa no chão, a mãe carrega o bebê no colo, basta 7 vezes em cima do carvão e em cima do incenso. A vovó, ela fica ao lado, sentada no chão, com pilão, que usa para bater, moer o alho, e fica batendo. E toda vez que a mãe, carregando a criança no colo, e passa em cima do incenso, a vovó começa a fazer frases, e começa
a bater mais forte. Por quê? Porque no Egito Antigo era costume que eles achavam que essa criança precisava melhorar seu ouvido, achavam que a criança não ouvia muito bem. Então, através dessa batida forte, já sabia o que ele podia ouvir bem. Então, imagina, essa é uma festa que era feita no Egito Antigo e até É hoje em hoje. dia. Que legal. É uma outra festa aqui, por exemplo, a festa da primavera. No Egito Antigo, no último mês do calendário do Egito Antigo, que era mais ou menos entre abril e maio, porque logo quando começava junho, era início do Egito Antigo, naquela época antiga, era preciso fazer uma festa que se chama Festa da Primavera. Essa Festa da Primavera representa início da colheita no Egito Antigo. O que costumava fazer no Egito Antigo? Levar peixe salgado, bem salgado mesmo, e vai à beira do Nilo e aos canais e passa o dia todo lá comendo cebola fresca e peixe salgado. Até hoje em dia, nessa festa acontece no Egito atual. Você não leva sua mulher na sua festa, né? Tem uma outra coisa aqui, Cebola crua, coitada. incenso. Um peixe salgado. Coitada dela, né? Como cebola crua, comeu o dia inteiro isso na festa. Hoje em dia tem várias maneiras para acabar com o cheiro, né? Antigamente né? talvez tinha também, né? Difícil daquela época. Uma outra coisa também, as terapias com ervas e plantas. No Egito Antigo também tinha terapia com ervas e plantas. Até hoje em dia, você já viu até isso, Rogério, né? A gente vai para vários mercados, passa o Egito, encontra temperos, especiarias. Até hoje em dia, as especiarias e os temperos, essas ervas e plantas, são usadas como forma de terapia para melhorar a digestão, para espiritualidade em geral. Até hoje em dia tem isso. Isso não do Egito atual, isso do Egito antigo. Queimar incenso em casa, por exemplo, cristão aqui no Egito acostuma queimar incenso todo domingo, porque é dia sagrado deles. Muçulmano acostuma queimar incenso toda sexta-feira, que é sagrado. Nos templos do Egito Antigo, os sacerdotes precisavam queimar incenso também. Então, mais uma coisa. Então, imagina, tem palavras, tem costumes, e o mais curioso, nome de cidade. Nome de cidade no Egito, muitos são do Egito Antigo. Como que, por exemplo, Assuã. A gente não faz um cruzeiro entre Luxor e Assuã, essa cidade que tem lá perto o Templo de Abu Simbel, uma das maravilhas. O nome dessa cidade no Egito Antigo era Senu, e hoje em dia Assuã. Mudaram a primeira e a última letra, e hoje em dia Assuã. Por exemplo, Tebas, hoje em dia, era no Egito Antigo Taebet. Então, imagina, bem parecido. Então, tem muitos nomes de cidades que temos hoje em dia que são do Egito Antigo. Bem, Dia, muitos assuntos que a gente está colocando por aqui. Como o tempo já passou, eu vou voltar amanhã com você. Então tá bom, a gente vai fechar esse primeiro programa e voltamos amanhã. Então curtam aí as redes sociais do Dia, as minhas redes sociais também. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E, gente, esse Louco por Saber... divulga principalmente para a garotada que faz escola, né, Dia? Imagina a galera que está estudando, que vai fazer Enem, ou que ainda está aprendendo sobre cultura egípcia. É um vídeo maravilhoso para você compartilhar e as pessoas aprenderem mais sobre a cultura egípcia, tá bom? Então, a gente volta amanhã. Dia, obrigado, tá bom? Amanhã a gente está de volta. Obrigado, meu amigo. Dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.